Pedido de vista, ministro Theori, no habeas corpus 113.857. Tem como paciente Watson Silva da Costa, impetrante da Defensoria Pública da União. Senhor presidente, a questão central aqui diz respeito à recepção ou não, pela Constituição de 88, do artigo 88, inciso 2, letra A do Código Penal Militar e do artigo 617, inciso 2, letra A do Código de Processo Penal Militar, segundo os quais a suspensão condicional da pena não pode ser aplicada aos condenados, entre aspas, por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra o superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior, de insubordinação ou de deserção. O relator, ministro Dias Toffoli, no seu voto, considerou que não foi recepcionada essa norma pela Constituição de 88. Votaram em sentido contrário os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. Oportunidade que eu pedi vista, e meu voto é o seguinte: o crime de deserção, e esse é o caso, atinge, como você sabe, o dever militar de subordinação, isto é, ofende a ordem e a disciplina militares. Certamente, por ofender interesses caros às instituições militares, é que o condenado por esse delito não poderá ser agraciado com a suspensão condicional da pena. É o que consta da exposição de motivos do Código de Processo Penal Militar, no item 22, entre aspas, sendo a suspensão condicional da pena instituto somente agora admitido na Justiça Militar, o projeto, em consonância com o projeto do Código Penal Militar, dedica-lhe especial cuidado, enumerando os casos em que não pode ser liberalizado, embora satisfaçam a regra geral de outorga do benefício. São os casos em que envolve crime contra a segurança nacional ou contra a hierarquia, a disciplina ou a dignidade militar, fecha aspas. Em doutrina especializada, tem-se ainda que, entre aspas, o artigo 88 parece encontrar sua justificativa no entendimento de que há casos em que o interesse da pátria ou das instituições militares, Forças Armadas e Polícias Militares, está acima dos próprios fundamentos da suspensão condicional da pena, que deve ser executada para servir de exemplo e dissuadir a repetição do crime, fecha aspas, cito Jorge César de Assis. A questão que se põe é de saber se esse tratamento mais rigoroso com os crimes que afetam a ordem e a disciplina militar contraria o texto constitucional. Sobre a matéria, a Constituição estabeleceu expressamente em seu artigo 142 que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Ainda nessa perspectiva, a Constituição previu uma justiça autônoma e especializada para tutelar bens jurídicos próprios e com o fim de salvaguardar as forças militares no cumprimento de suas missões constitucionais. À luz desse arcabouço normativo, não parece haver incompatibilidade do texto constitucional com a legislação infraconstitucional que, facultativamente, criou uma benesse, mas excluiu, não de forma arbitrária, como se viu na exposição dos motivos, para os condenados pela prática de crime de deserção, dentre outros. Pelo contrário, o que se extrai da norma é o desiderato de resguardar bens e valores que a própria Constituição erigiu como base das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. Aliás, conforme enfatizado pelo ministro Luiz Fux no início do julgamento, o plenário dessa Corte já decidiu que a vedação da suspensão condicional do processo para o denunciado por crime de deserção, com fundamento no artigo 90, letra A da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não afronta o texto constitucional em razão exatamente do Supremo Tribunal Federal
ter como justificativa para esse regramento mais rigoroso a necessidade de assegurar, assim como previu a Constituição, um regime disciplinar diferenciado às Forças Armadas, uma vez que instituídas para a proteção do Estado e a defesa da democracia. É preciso considerar, ademais, que o princípio da individualização da pena, além de se desenvolver nas fases judicial e executiva, tem como contornos que podem ser definidos na fase legislativa. Assim, a previsão de benefícios para cumprimento da pena diversos da prisão é uma opção político-legislativa que, baseada em critérios políticos, sociais, econômicos, ideológicos, entre outros, estipula os requisitos necessários para que o juiz sentenciante proceda, à luz do caso concreto, à individualização da pena, tendo como referência as necessárias balizas estabelecidas pelo legislador, de modo a revelar-se, nessa fase, uma participação simultânea das funções normativa e jurisdicional com vistas à efetivação do direito penal. Cito José Antônio Paganella Boschi nesse sentido. É a partir dessas premissas que se justifica a legitimidade de institutos previstos no direito penal que estabelecem condições e pressupostos para que o sujeito seja favorecido com benefícios criados pelo legislador ordinário. Nessa linha de consideração, registra o HC 76411, ministro Nelson Jobim, julgado pela segunda turma dessa Corte, no sentido de que a regra penal militar em questão somente instituiu um requisito objetivo negativo para o benefício da suspensão condicional da pena, não ser crime de deserção, sem que isso importe qualquer afronta à Constituição Federal. Trata-se, como se disse, de opção político-legislativa, inerente ao princípio da individualização da pena em sua fase legislativa. Nesse entendimento, não se pode identificar no dispositivo mencionado violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a restrição estabelecida busca, na linha de preceitos constitucionais mencionados, conferir tratamento mais rigoroso àquelas condutas delituosas que atentam contra institutos basilares da vida castrense, a hierarquia e a disciplina, como se disse. Em suma, não se mostra incompatível com a Constituição a norma proibitiva prevista no artigo 88, 2A do Código Penal Militar e 617, 2A do Código de Processo Militar. Com essas observações, pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, eu voto pela denegação da ordem, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux. É o voto. Pois não. Quando iniciamos o julgamento deste caso, inclusive eu distribuir o voto, fiz um resumo muito sintético do voto. Então, eu gostaria, diante da divergência iniciada naquela oportunidade, mas depois com o pedido de vista que apresentou o ministro Theori, agora atrás do seu voto, na oportunidade eu deixei de fazer uma discussão, aguardando exatamente a vista, mas eu gostaria de fazê-la agora, senhor presidente. O artigo 88 estabelece a suspensão condicional da pena no sentido dela não se aplicar. Inciso 1, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Este dispositivo não está em jogo. O dispositivo que está no meu voto sendo considerado não recepcionado é o 2A. Em tempo de paz. Em tempo de paz, por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação ou de deserção. Caso específico, deserção. Caso específico é deserção. O que ocorreu na hipótese? Operou-se a deserção desse militar. 4 dias após, ministro Celso, 4 dias após, ele se apresenta e é reincorporado. Ele se apresenta, é reincorporado, ou seja,
a Força Militar o aceita de volta. Ele é reincorporado. Só que, em razão do dispositivo, abre-se o processo do tipo penal, não esse dispositivo que é específico da suspensão, da não aplicação da suspensão. Abre-se o processo crime por deserção. Ele vem a ser condenado. É aplicado a ele a pena mínima para o crime, 6 meses. E não se dá a suspensão nem conversão em razão deste dispositivo para tempo de paz. Para tempo de paz. Esse militar ficará, então, 6 meses encarcerado, sendo que ele chegou a ser reincorporado por conta de 4 dias. Mas esses colocados os fatos, eu gostaria de, então, pedindo desculpas aos colegas, mas como naquela oportunidade eu havia feito um resumo, porque eu pensei que não haveria divergência, embora estamos a rever uma jurisprudência caso o meu voto venha a ser aquele que tenha a acolhida da maioria. Realmente, o voto divergente apresentado inicialmente pelo ministro Fux, acompanhado pelo ministro Marco Aurélio e agora pelo ministro Teori, está exatamente no sentido da atual jurisprudência da Corte. Mas eu digo, senhor presidente, não pretendo ler todo o voto que eu já fiz distribuir, mas só para rememorar alguns pontos. Cito teoria jurídica que diz dessas razões do artigo 88, dos bens jurídicos que estão protegidos, isso é de conhecimento de todos. Cito o precedente de Nelson Jobim, HC 76411, no sentido da rigidez desse dispositivo em tempo de paz, mas digo adiante no meu voto que penso que o tema merece uma reflexão maior diante do que foi recentemente decidido pelo plenário da Corte quanto à vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E cito o HC 97.256, da relatoria de Aires Brito, a vedação à liberdade provisória, HC 104.339, ministro Gilmar, relator, e bem como a obrigatoriedade da fixação do regime inicial fechado nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, o HC número 111.840, este da minha relatoria. Como destacado pelo ministro Aires Brito no julgado citado, leio Brito, o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em 3 momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal, que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato tipo, implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional, ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. O fato de se dizer que não foi recepcionado pela Constituição de 88 este dispositivo não impede que, ao julgar casos concretos, o julgador, diante do caso concreto, venha a não dar o benefício, mas de maneira justificada, com motivação, e não apenas e tão somente referindo-se à linha A do inciso 1 do artigo 88 do Código Militar. Poderá ele manter o desertor sem conceder a suspensão condicional da pena, mas o fará motivadamente.
em razões específicas do caso. Pois não, ministro Fux? Eu tive honra de receber um denso voto de Vossa Excelência na época, analisei, mas a realidade é que essa colocação casuística, ela infirma a rigidez do sistema castrense, quer dizer, foi uma opção política do legislador estabelecer um regime mais rígido. E a jurisprudência da Suprema Corte, muito embora tenha avançado com relação à substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, tenha superado a vedação da liberdade provisória e outras medidas, digamos assim, mais benéficas, não fez em relação ao sistema do Código Penal Militar. Respeitou, digamos assim, essa inteireza do sistema militar. Tanto que os acórdãos citados são recentíssimos. Um nosso da primeira turma foi de 2012, o outro do ministro Joaquim Barbosa, exatamente no sentido de que a Suprema Corte tem se inclinado pela constitucionalidade do tratamento penal e processual penal mais gravoso aos crimes submetidos a julgamento pela Justiça Militar em virtude da hierarquia e a disciplina própria das instituições, conforme dispõe a Constituição. Então, tem a impressão de que foi isso que levou, digamos assim, com devida vênia, a minha divergência, Sim. citando como Vossa Excelência de forma leal esclareceu que, ao acolher a sua sugestão de voto, haveria uma alteração da jurisprudência, mas eu entendo que foi isso que levou, digamos assim, essa contraposição das sugestões de voto, Vossa Excelência, minha agora do ministro Teori. Sim. Então, senhor presidente, após trazer teoria jurídica, em reforço à tese que trago, e transcrever longo voto da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que ficou vencida no Superior Tribunal Militar, mas que, como fiz distribuir o voto, os nobres colegas tiveram a oportunidade da leitura, é um longuíssimo voto de Sua Excelência naquela corte, e com base no inciso 46 da Constituição, que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes medidas e os dispositivos constitucionais aplicáveis, senhor presidente, eu entendo que a solução adequada, e na linha desses vários precedentes que citei, do ministro Aires Brito, ministro Gilmar, todos eles também recentemente decididos pela Corte, no sentido de afastar prisão imposta diretamente pela lei ou vedações de benefícios impostas diretamente pela lei, é que, senhor presidente, eu, rogando vênia a substanciosa divergência aberta pelos colegas, eu mantenho o meu voto no sentido de conceder a ordem para implementar em favor do paciente o benefício do SURSI, pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 84 do CPM, devendo ele cumprir as condições previstas e aí, enfim, as conclusões que estabeleço em meu voto. Embora sensível ao argumento do ministro Toffoli sobre o status constitucional da individualização da pena e aderindo à posição geral do Supremo de que a lei não deva, em abstrato, impor essas limitações ao julgador, eu considero, no entanto, que as características associadas às Forças Armadas, especialmente a sua organização, com base na hierarquia e na disciplina, legitimam esta opção política feita pelo legislador penal militar. E por essa razão, pedindo vênia ao eminente relator, eu estou acompanhando a divergência. Senhor presidente, a minha grande dificuldade é não admitir a concessão do SURSI, ex lege, e o Exército ter reincorporado 4 dias depois, é isso, ministro Toffoli? Então, o que propõe o eminente relator é que, pela declaração de não recepção, pelo menos se eu tiver compreendido de forma equivocada, por favor, me corrija, ministro Toffoli.
O que propõe o relator é a declaração de que não recepcionada a norma de tal maneira que incidam os preceitos da legislação penal comum para apreciação pelo juiz caso a caso, para efeito de concessão ou não do surto. Seria isso, né? Só no caso de deserção. Só no caso de deserção. Os outros tipos que estão ali na linha A, eu não estou a decidir porque não estou em jogo aqui. Mesmo porque um deles, os crimes contra a segurança nacional, agora compete à Justiça Federal Comum. Portanto, eles foram excluídos da esfera da Justiça castrense. Então, pedindo ver a divergência, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator e também à ministra Rosa Weber, que o acompanhou, para também compreender que a razão da vênia está com aqueles que têm opinião contrária, porque, como já foi dito pelo ministro Barroso e por outros, certamente, que as Forças Armadas têm uma característica especialíssima, porquanto constitui uma organização permanente que se apoia na hierarquia e na disciplina. E tem uma missão constitucional absolutamente fundamental, não só de defesa da pátria, mas também, segundo o artigo 142, de garantia dos poderes constitucionais. Elas constituem o próprio pilar do Estado brasileiro, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra. A deserção, me parece, ser uma infração penal e também administrativa gravíssima nas Forças Armadas. Porque imaginemos que no momento de conflito interno, que as Forças Armadas sejam chamadas em tempo de paz para garantir os poderes constitucionais e nós, eventualmente, tenhamos uma deserção em massa, essas Forças Armadas se tornariam imprestáveis para o fim constitucional para o qual foram criadas especificamente. Então, eu peço vênia para acompanhar a divergência e também a jurisprudência pacificada da Corte no sentido contrário a esse novo entendimento. Presidente, eu vou pedir vênia de urgência para acompanhar o voto do ministro Dias Toffoli. Tal como Sua Excelência agora reitera e acaba de expor, trata-se apenas de reconhecer a possibilidade da suspensão condicional do processo. Neste caso, não se trata de impor. Não esqueçamos também que se trata de uma tarefa confiada à Justiça Militar, à Justiça especializada, de modo que, nesses termos, entendo que a própria autoridade a judicial saberá avaliar e distinguir uma situação da outra. Eu também tenho votado em algumas situações, reconhecendo, por exemplo, a dificuldade de aplicação do princípio da insignificância em sede de justiça criminal militar, tendo em vista aqui as conotações de índole hierárquica e disciplinar envolvidas, mas a mim me parece que a configuração deste caso, Sua Excelência destacou, inclusive, com a reincorporação do desertor, impor-nos-ia uma solução que a chamada proporcionalidade em sentido concreto milita, defere em favor do paciente. Eu acompanho Sua Excelência. Ministro Celso. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Dias Toffoli, consideradas as próprias razões que Sua Excelência invocou. E eu observo que, para delitos de igual ou maior gravidade, o próprio Código Penal Militar não pré-exclui a possibilidade da suspensão condicional da pena. Eu destaco, dentre outros, tendo em vista que só se considerará a suspensão condicional da pena naquelas hipóteses em que o ilícito for punível com pena não superior a 2 anos. Pois bem, numa rápida análise do Código Penal Militar, eu constato
que o crime de ofensa às Forças Armadas, e aí está em jogo um dos bens jurídicos, um dos valores constitucionais penalmente tutelados, artigo 219 do Código Penal Militar, é possível a suspensão condicional da pena. Não será, porém, em relação à deserção. O crime do sono. Crime do sono. Há uma monografia que venceu o prêmio, o prêmio Costa Silva, não o presidente, mas o penalista. É um prêmio dado anualmente, costumava ser dado pela Associação Paulista do Ministério Público, e na década de 70, essa monografia ganhou o prêmio Costa Silva, de Direito Penal, do MP Paulista, com o título sugestivo, o crime do sono. Por quê? Porque o ordenamento penal brasileiro pune o sono. Por quê? Porque tipifica o delito de dormir em serviço. E é o artigo 203. Pois bem, a condenação criminal aí imposta admite a suspensão condicional da pena. E é claro, numa situação que é muito grave, dormir em serviço, quer dizer, guardando algum sítio militar, embriaguez em serviço, artigo 202 do Código Penal Militar, também, lesões corporais leves, e assim há um rol, não é, de delitos que comportam a suspensão condicional da pena e que, no entanto, tem igual gravidade ou menos que o delito de deserção. A mim me parece que essa pré-exclusão arbitrária inibe o exercício pelo magistrado do seu poder de individualização da pena. E quando a Constituição consagra em cláusula explícita a individualização da pena, ela se refere, nós todos sabemos, aos 3 momentos em que se opera a individualização. Há uma fase de... Exatamente. Provisória. Exatamente. Nós temos os precedentes nesse sentido, não é? A individualização da pena que se dá num momento de pura abstração, quando o Poder Legislativo, ele próprio, comina as penas entre um mínimo e um máximo. Há uma individualização legislativa. Há, no segundo momento, a individualização judicial, quando o próprio Poder Judiciário, observados os parâmetros, define a resposta jurídica do Estado àquela determinada agressão criminosa ao seu próprio ordenamento, ou mesmo no terceiro estágio, a individualização administrativa que ocorre na fase de execução da pena, muitas vezes pela utilização do sistema de prêmios e recompensas e de punições, alguns deles suscetíveis de serem dados, concedidos por ato da própria autoridade administrativa. A própria Lei de Execução Penal diz aqueles casos sob reserva de jurisdição, como, por exemplo, a punição pela sanção disciplinar que possa justificar uma regressão. Aí só o Poder Judiciário, só o juízo da execução poderá impor essa sanção, que é uma sanção prevista na Lei de Execução Penal. Mas nos demais casos... Uma observação. Pois não. Nesse caso, em particular, do meu modo de ver, o que há é um confronto esse princípio da individualização da pena e as regras constitucionais que superam os princípios nessa parte relativa à justiça penal castrense, na medida em que o próprio artigo da Constituição Federal, que é um corpo de normas, no sentido de regras e princípios, prevê a individualização, mas no caso do direito penal militar e do sistema normativo castrense, previu essa disciplina, essa hierarquia, e que, se há algo de exemplar, e que é verdade no Brasil, é a disciplina das instituições das Forças Armadas. Eu tenho a impressão de que a deferência ao legislador constituinte, nesse caso, deve ser máxima, porque a própria Constituição previu essa rigidez, né? Então, talvez a interpretação do artigo 88 tenha que se fazer conforme a Constituição, apenas para, digamos assim, trazer à baila
argumentos que Vossa Excelência tão bem expôs no seu voto. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, sempre esclarecedora, mas eu entendo que o próprio legislador, objetivando, especialmente no momento em que o Estado brasileiro, em matéria penal, adota determinadas medidas que objetivam permitir a utilização de outras providências que não aquelas privativas de liberdade. O Código Penal Militar, editado por um triunvirato militar, pelos então ministros militares, em 69, o Código Penal Militar foi elaborado no momento em que não se cogitavam de outras modalidades penais, não se cuidava, não se falava em penas alternativas, não se cuidava de penas restritivas de direitos, ou mesmo de medidas que depois vieram a ser positivadas pela lei dos juizados especiais, não é? Tanto no âmbito dos estados como no âmbito da União Federal, quer dizer, estabelecendo um espaço de consenso entre o Ministério Público, representando o Estado, e aquele que sofre uma determinada imputação penal. Então, nós temos aquelas várias medidas despenalizadoras, como a composição civil, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo penal, enfim, são medidas que objetivam dispensar determinados benefícios em favor de pessoas que não cometam delitos que possam ser considerados objetivamente graves. Agora, a mim me parece que pré-excluir no plano normativo a possibilidade de o magistrado, não é, em cada situação ocorrente, verificar, ponderar os diversos fatores para efeito de conceder ou não o benefício da suspensão condicional da pena, isso, quer dizer, atinge frontalmente a mim me parece, com toda a vênia, a cláusula da individualização penal. Nada impede que o Poder Judiciário, no caso, a Justiça Militar, será a própria Justiça Militar o órgão judiciário competente para ponderar os fatores e pesando esses fatores, avaliando esses fatores, verificar se é possível ou não a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Mas isso através de uma análise casuística, e que nós não podemos negar ao Poder Judiciário, não podemos negar ao magistrado. É por isso que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de várias expressões normativas constantes de regras legais que impedem a concessão da liberdade provisória, que impedem a concessão da fiança. Não me refiro àquelas hipóteses previstas no próprio texto da Constituição, mas nós temos vários exemplos disso daí, no Estatuto do Desarmamento, se não me engano, o artigo 21, 22, cuja inconstitucionalidade foi declarada em ação direta, que foi relator eminente ministro Lewandowski, não é mesmo? Eu acho que o problema do Estatuto do Desarmamento, quando o Congresso Nacional, em regra legal, pré-excluiu, impediu que o Poder Judiciário concedesse a liberdade provisória em relação àquelas situações tipificadas naquele documento legislativo. Ou, então, a própria lei de drogas, não é? Notadamente que dispõe o seu parágrafo 4º do artigo 33, que cuida do pequeno traficante. O Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional a vedação legal, a priorística, estabelecida em abstrato, de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, por exemplo. A mim me parece que os fundamentos que levaram esta Corte a enunciar um juízo de inconstitucionalidade naquelas hipóteses, a mim me parece, com toda a vênia, que são
fundamentos que podem ser invocados de modo pertinente neste caso. Por isso, senhor presidente, com toda a vênia, eu peço licença para acompanhar o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Eu só queria, senhor presidente, fazer mais um argumento de encerramento, é que nós temos ciência dessa evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, principalmente em prol de garantias desse poder judicial de evitar com que o legislador ingesse o juiz e não possa conceder determinadas liberdades à luz desse conteúdo pós-positivista da Constituição. Mas, por exemplo, não houve nunca um desafio aqui ao parágrafo 2º do artigo 142 das Forças Armadas, que traz, talvez, com maior veemência, essa rigidez e essa seriedade do sistema penal militar. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Não se levantou até hoje nenhuma voz para repugnar essa garantia máxima da liberdade que é o habeas corpus, que é, por força de regra constitucional, absolutamente incabível nas punições disciplinares militares. Isso bem revela a preocupação do Constituinte. Exato, é a principiologia. Com a hierarquia, a disciplina no âmbito das Forças Armadas. Por isso que a nossa deferência ao legislador, nesse tocante, eu acho que tem que ser maximalista. E isso, é claro, vai permitir, é claro, não nesse momento, mas já é uma questão que foi suscitada pela douta Procuradoria-Geral da República, seja em ação direta, em constitucionalidade, seja em ADPF, já ajuizadas. A questão, que é uma questão tormentosa e muito delicada, que é desta anômala submissão de civis em tempo de paz à competência penal da Justiça Castrense. Afinal, civis que não batem continência para oficial general algum, não estão obrigados a observar a hierarquia e a disciplina, porque a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas são valores constitucionais que devem, obviamente, obrigar militares, mas não civis. E não tem sentido, quer dizer, essa extensão por força do próprio artigo 9º de uma lei ordinária, que é o Código Penal Militar, que estabelece os elementos circunstanciais que poderão, em cada caso, indicar se houve ou não, naquela hipótese, um crime militar em sentido impróprio, em ordem a permitir que um civil, em tempo de paz, que eventualmente colida com um veículo militar na esplanada dos ministérios e cause lesões corporais levíssimas ao seu condutor militar que está em serviço, seja submetido, em tempo de paz, à competência penal da Justiça Castrense. Quando a gente nota que, no plano do direito comparado, pegue-se o exemplo de Portugal, na quarta revisão constitucional, em 97, a Constituição portuguesa suprimiu a própria justiça militar em tempo de paz. Em tempo de paz, ela não existe. Quer dizer, ela só existe circunstancialmente em tempo de guerra. Veja-se o modelo uruguaio, da Argentina, da Colômbia. E não me refiro também a decisões relativamente recentes no tempo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma delas de 2005, um caso contra a República do Chile, em que aquela Corte entendeu que, no controle de convencionalidade, que o ordenamento positivo interno da República do Chile ofendia a Convenção Americana de Direitos Humanos no ponto em que submetia civis em tempo de paz à competência penal da Justiça Militar e proferiu uma decisão importante que, aliás, é invocada pela douta Procuradoria-Geral da República na arguição de descumprimento de preceito fundamental, de que é hoje relator o eminente ministro Gilmar Mendes. Então, são questões realmente muito delicadas, muito importantes e que devem levar esta Corte, não é, a refletir sobre esses diversos aspectos. Então, a mim me parece que o Tribunal vem construindo paulatinamente, progressivamente, uma jurisprudência que, em se tratando de civis, busca subtraí-los à competência dos tribunais castrenses da União em tempo de paz. Para quê?
para que, se houver alguma ofensa a bens, valores, ao patrimônio das Forças Armadas, que nada mais são do que ofensas à própria União Federal, que a competência seja da Justiça Federal comum, enfim. Mas, de qualquer maneira, neste caso, a mim me parece que os fundamentos que levaram a Corte a proclamar em um juízo de inconstitucionalidade em relação ao Estatuto do Desarmamento, em relação à lei de drogas, não é, com essas pré-exclusões em abstrato, não é, da possibilidade de o Poder Judiciário proceder a uma adequada individualização da pena, concedendo, não é, a partir da ponderação dos fatores subjacentes ao exame daquela causa, ao exame das condições daquela pessoa condenada, benefícios liberatórios, não é, que na verdade são permitidos de modo geral. A mim me parece que aqui também incidem essas mesmas razões, e por isso, senhor presidente, que peço vênia para acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Dias Toffoli, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. É o contrário. O ministro é o relator. Bom, então, desculpe-me. Obrigado. Então, eu acompanho, eu peço vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente ministro Dias Toffoli, relator. Obrigado pela observação. E também na linha das observações já feitas pelo ministro Gilmar Mendes. Bom, senhores ministros, também eu peço vênia à divergência para acompanhar o relator e aqueles que o seguiram. Eu entendo que vem se construindo uma verdadeira linhagem jurisprudencial nesta Corte, no sentido de não admitir ou de entender como incompatível com a nossa ordem constitucional essas leis que proíbem, criam dificuldades a que o juiz do caso proceda à individualização da pena. Com esse meu voto, nós chegamos a uma situação de empate, né? Vamos ter que aguardar a ministra... Não, presidente, eu penso que aí é a concessão, da ordem sem declaração, né, da inconstitucionalidade. No acordo, na emenda, para deixar isso claro. Ou seja, essa decisão aplica-se apenas a este caso concreto. Sim. Que aqui, na verdade, o que se questionou foi exatamente o que o eminente relator propôs, foi um juízo negativo de recepção, porque se cuida de um direito pré-constitucional consubstanciado no Decreto-Lei de 69. Quer dizer, nós não estamos declarando a inconstitucionalidade. A meu ver, me perdoem os colegas, essa coluna do meio não existe. Ou bem o preceito normativo anterior ou posterior à Carta, nós estamos no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, né? É consentâneo com a Carta, com a Constituição, com a lei das leis, e é, portanto, constitucional, ou conflita com a Constituição. Nesse caso específico, ministro Marco Aurélio, é de se aplicar até o teor da súmula 10. O tribunal, que não aplica uma lei vigente, sem obediência da reserva de plenário, está, na verdade, declarando uma inconstitucionalidade de forma irritual. Porque o Código está em vigor, o artigo está em vigor. Nós estamos afastando a aplicação do artigo, você declara a inconstitucionalidade do artigo, está na súmula 10. Nós estamos aqui permitindo que o juiz avalie se estão presentes ou não as condições para suspensão condicional. Exato. Há um juízo de não recepção. O juízo negativo de recepção, quer dizer, vai implicar o reconhecimento de que é incompatível o direito pré-constitucional com o texto constitucional superveniente. Seria uma hipótese de revogação, segundo a doutrina que esta Corte consagrou na ADIM número 2. Certo. O ministro Marco Aurélio tem um ponto de vista divergente, sim, claro, que eu entendo a respeito, mas eu me filio à corrente que o Supremo tem defendido de que a hipótese é de revogação e não de pronúncia de inconstitucionalidade. Mas, de qualquer maneira, como houve
empate, e o empate por força do nosso próprio regimento interno, que nesse ponto tem força de lei, o empate deve implicar a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que sem... Agora, de qualquer forma, acaba havendo um sutil jogo de palavras. E sutil jogo de palavras que deságua no afastamento do cenário normativo de uma norma, por se entender contrária à Carta da República. O que é isso? Qual é a premissa básica? O conflito da norma, e esse conflito se resolve no campo da inconstitucionalidade. Com todo respeito, na teoria constitucional, a teoria, distinção Excelência, entre o plano da existência... A teoria, eu estou apenas externando um ponto de vista... Né? Não, eu entendo e respeito, mas o meu ponto de vista é... Não, eu não estou refutando Vossa Excelência, eu estou apenas explicitando o meu convencimento. Não entendo, eu estou justificando o meu, no plano... Não, Vossa Excelência já tinha justificado. Mas eu gostaria de reiterar, no plano da existência, você tratará a norma como estando vigente ou não. E no plano da validade, você tratará a norma como sendo nula ou não. E, portanto, para fins de organização do sistema, eu acho que é uma distinção relevante dizer se uma norma não está em vigor ou dizer se a norma é inválida. Exatamente. Então, E foi nesse sentido que eu votei, inclusive, na linha número 2. Porque diz que quando não se aplica uma lei que está em vigor, isso equivale à declaração de inconstitucionalidade. Ela não estará em vigor. Se o juiz é negativo da recepção, não está em vigor. Pois é, a súmula 10 está com uma redação equivocada. Até para efeito de emenda, que houve um empate quanto à recepção ou não. Quer dizer, em consequência, no caso concreto. No caso concreto, houve um empate. E em Só razão do empate, por força regimental, houve a concessão da ordem. Não, inclusive, Vossa Excelência... Talvez marquemos um simpósio, um congresso, para discutir a teoria sobre a matéria. Bem, então, posso proclamar o resultado? Houve um empate de 5-5. Esse empate beneficia o paciente, como é assente no nosso regimento, trata-se de um habeas corpus, e, portanto, eu proclamo que se concedeu a ordem no caso concreto. Em razão do empate. Em razão do empate. Sem pronunciamento quanto à recepção ou não do dispositivo questionado relativamente à Constituição vigente. Todos de acordo? Esse é o resultado. Eu consulto a